Você sabe o que é dar devida benevolência para as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão te servindo, pessoas que muitas das vezes nem servem você, mas que por uma questão de hierarquia, por uma questão bíblica, é importante que você saiba honrar essa pessoa. Então, no vídeo de hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, para falar um pouquinho, a gente vai fazer um bate-papo sobre a importância de sabermos honrar na prática, porque a gente está muito acostumado a gente ouvir pregações sobre os 10 mandamentos, sobre um mandamento importante que é honrar pai e mãe, um mandamento com promessa. Então, mas no vídeo de hoje eu vou falar para você que tem muitas outras atitudes que nós podemos fazer ou deixar de fazer, que vamos estar assim configurando se estamos honrando ou não uma pessoa. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu quero agradecer você que é nosso inscrito, você que já tem acompanhado o nosso trabalho, que tem curtido, comentado. Muito obrigada, que Deus te recompense, viu? Então vamos para o vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que chegou até minhas mãos. A minha mãe ganhou esse livro do pastor da igreja dela e eu achei muito interessante. A recompensa da honra. Diz assim: como atrair o favor e a bênção de Deus. John Bevere, o nome do autor. Gente, depois que eu li esse livro, a minha vida revolucionou. O autor, ele conta algumas experiências que só você lendo, né? E tem audiobook dele no YouTube, eu já pesquisei. Só quem lê esse livro vai entender a importância de sabermos honrar as pessoas. A Bíblia fala que a honra não é só pai e mãe, temos que honrar todos aqueles que são enviados por Deus. Eu quero só ler e compartilhar com vocês um trechinho logo do início dele, que diz assim, ó: quero ver a honra restaurada aos filhos e filhos de Deus. Ela é a chave essencial para recebermos de Deus, e é exatamente por esse motivo que o inimigo de nossas almas simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. A honra traz consigo grande recompensa, recompensa que Deus quer que você receba. Então, eu achei muito interessante eu ler esse pedacinho logo na abertura desse tema, porque muitas das vezes nós não entendemos que as nossas atitudes ou as nossas práticas, elas podem estar trazendo para nós até mesmo um travamento espiritual, e automaticamente um travamento que pode estar retardando nós de recebermos as bênçãos do Senhor. Você já conhece aquele versículo na palavra do Senhor que fala que Deus não se deixa escarnecer, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Obviamente, a honra ela está ligada também à semeadura, porque quando nós honramos as pessoas, quando nós fazemos o bem para as pessoas, isso volta para nós. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem no YouTube, de uma pastora, eu não lembro se é Francis Mar, mas se você for pesquisar, você vai achar esse vídeo. Ela fala sobre a importância de honrar. Fala que quando nós honramos uma pessoa, nós alcançamos a sala VIP do coração dessa pessoa. Quando eu entendo que honrar alguém, eu estou alcançando a sala VIP, eu entendo que eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu passo a perceber que eu fazer o bem para alguém, eu dar a devida benevolência para as pessoas que estão ao meu redor, me servindo, ou que exerce uma autoridade eclesiástica sobre a minha vida, de forma geral, eu passo a entender que aquilo vai voltar para mim. Quando a gente está falando honrar, é uma forma geral. Eu honrar meu esposo, honrar meus pais, honrar os meus familiares, honrar os meus líderes eclesiasticamente falando, honrar os meus patrões. Todas as vezes que nós honramos alguém, nós alcançamos de uma forma muito profunda a consideração daquela pessoa. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo, que tem acontecido. Eu trabalho assim em algumas casas dando aula de violão e teclado já há algum tempo. Tem alguns alunos que vêm aqui na minha casa e tem alguns alunos que eu vou na casa deles. E eu tenho observado ao longo dessa experiência de dar aula que eu chego em algumas casas e muito mal algumas casas me oferecem uma água. Já aconteceu de eu chegar em alguns lares para eu dar aula e eu ter que pedir água,
eu tenho que pedir para ligar o ventilador, porque às vezes está calor, estou sentindo muito calor e a pessoa não se liga. Mas também já aconteceu de eu chegar em algumas casas e ter lá aquela mesa com café, aquela mesa com bolo, com uma garrafa térmica com café lá para mim, uma garrafa com água, um copo, tudo bonitinho. E eu observo muito isso porque eu sou muito detalhista. Quando nós somos bem tratados numa casa, ou quando nós recebemos assim um tratamento VIP de alguém, seja em qualquer lugar, numa igreja que você vai, numa casa que você vai fazer alguma coisa, exercer algum trabalho, alguma tarefa, quando é aquele tratamento que a pessoa te oferece um café, te oferece um lanche, uma água e procura fazer tudo para que você se sinta confortável, nós saímos daquela casa, daquela situação com aquela sensação de dever cumprido e nós criamos um vínculo com aquela pessoa. É muito difícil você dizer não para uma pessoa que honra você, uma pessoa que te trata bem. E é muito engraçado isso, que quando nós somos bem tratados por uma pessoa e posteriormente aquela pessoa precisa de nós para qualquer coisa, a gente não consegue dizer não, muito pelo contrário. A gente não só não consegue dizer não, como a gente quer fazer tudo além. Vocês já observaram aquela coisa de caldo de cana? Não sei aí no estado de vocês, mas aqui no meu estado do Rio de Janeiro, tem muito aquela coisa daquelas barraquinhas vendendo pastel com caldo de cana. Quando nós vamos ali comprar, né, consumir aquele produto, a gente observa que o vendedor ele fica ali espremendo aquela cana várias vezes, né, moendo. E eu estava esses dias fazendo um esboço sobre esse tema para fazer essa ministração aqui com vocês, e eu estava imaginando que uma pessoa, quando ela é honrada por alguém, e quando essa pessoa precisa dela, parece que a gente está espremendo o máximo dela. Ela se deixa ser espremida, porque aquela cana que você fica ali espremendo várias vezes para sugar o máximo de suco da cana que tem, é exatamente isso. Quando eu estou honrando alguém, fazendo um bem, reconhecendo o trabalho, eu estou passando uma mensagem para aquela pessoa, que ela é importante, que ela é uma pessoa de honra. Então você fazer algo além do básico, porque talvez você vai pensar assim, mas poxa, mas honrar como assim? Eu já faço as coisas para alguém da minha família, eu já sirvo meu marido, eu já sirvo meus filhos, eu já sirvo na igreja, mas é diferente. Quando nós servimos alguém no sentido de honrar, nós damos além do básico. Dar além do básico é a gente fazer tudo para o bem daquela pessoa. Eu quero fazer um exemplo para você. Eu quero aqui colocar o seguinte exemplo. Imagine que você sabe, conhece uma pessoa que ela ama churrasco, né? Que ela, toda vez que tem um churrasco, ela fica maravilhada. E você vai e você convida essa pessoa para fazer uma refeição na sua casa. Você fala assim, olha, você vem na minha casa, você está convidado, você e toda a sua família, para vir aqui jantar com a gente. Ou até almoçar, depende, né, da sua disponibilidade. Que vamos fazer um churrasco para você e toda a sua família. E chega no dia combinado, naquele dia que você estabeleceu e horário, que a pessoa chega lá na sua casa, você chega para ela e fala assim, olha, houve um imprevisto e nós resolvemos mudar o cardápio. Ao invés de churrasco, nós vamos servir uma deliciosa sopa que fizemos com muito carinho, com as sobras dos legumes e algumas coisinhas que sobraram da semana, e aí nós improvisamos para servir para você e sua família essa sopa. Como você se sentiria? Porque a pessoa, ela combinou que faria um churrasco para honrar você. Claro que você pode dizer assim, depende, né? Eu estou com fome, o importante é eu me alimentar. Mas como que você se sentir se a pessoa te convidou para promover um churrasco? Você foi preparado para comer ali todas aquelas guarnições que tem no churrasco, comer carne à vontade, mas a pessoa chegou ali e vai oferecer para você e sua família uma sopa e ela fala que é com sobra da semana. É exatamente isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Porque não é simplesmente fazer o bem, não é simplesmente servir por servir, fazer o que é obrigação sua fazer, o que é o seu dever, mas é honrar a pessoa com aquilo que ela gosta.
Quando nós damos um presente para alguém, que a gente vai no mercado, na loja comprar, quando a gente vai escolher, a gente escolhe o presente pensando na pessoa. Vocês já perceberam aquela reação de uma pessoa quando ganha um presente que ela gosta, que é aquilo que tem a cara dela, né? Ela pensa, você vai comprar o presente, você fica pensando na pessoa, né? Poxa, eu vou comprar essa camisa para dar para ela, essa cor, porque eu sei que ela gosta dessa cor de camisa. É muito diferente de você ir lá numa loja para comprar um presente para alguém, comprar qualquer coisa e dar qualquer coisa. Quando você dá qualquer coisa, a pessoa até pode receber por uma questão de educação. Mas quando você dá uma coisa que tem a ver com a pessoa, aquilo que ela gosta, pode ser uma coisa até que custou um valor baixo, mas você faz aquilo com amor, você faz aquilo porque você quer agradar a pessoa, fazer o que ela gosta, dar o que ela gosta, a reação da pessoa é diferente. Então, quando a gente fala honrar uma pessoa, a gente precisa pensar nisso. Vamos ver o que a Bíblia fala com relação a honrar alguém na qualidade de profeta. Lá no Evangelho de Mateus 10, capítulo 10, versículo 41 ao 42, diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso é a palavra do Senhor que fala com relação a honrarmos alguém na qualidade de profeta. Porque a gente sempre pensa que eu só vou honrar pessoas que estão com cargo eclesiástico. De repente você vai pensar assim, eu tenho que honrar meu pastor. Isso aí já é o seu dever, honrar e estar submisso à autoridade do seu pastor. Honrar seu pai e sua mãe também é o seu dever, de honrar porque é um mandamento com promessa. Honrar o seu patrão também é o seu dever, porque ele exerce uma autoridade sobre a sua vida, ele paga seu salário, ele é o seu Senhor. Mas a gente não para pensar que essa honra que a Bíblia fala, ela é de uma forma universal. Eu preciso também honrar o líder do meu departamento. Se você tem uma liderança, você é mulher, tem uma liderança lá na sua igreja, você precisa também saber honrar essa liderança, porque é bíblico. Porque ela está ali exercendo uma função de autoridade sobre a sua vida, autoridade espiritual também. Ela está ali ajudando o pastor a apacentar um pouco você. Se tem ali uma pessoa que está exercendo uma autoridade sobre a vida de um filho seu, como a gente tem em algumas igrejas que tem ministério infantil, tem aquela liderança que está ali exercendo o ministério com excelência na vida do seu filho, que é criança, ou na vida do seu filho ou sua filha que é jovem, uma liderança de jovem, uma liderança que faz o bem, que está sendo frutífera, discipulando o seu filho, contribuindo, para que o seu filho permaneça na casa do Senhor. Se ela exerce uma liderança, isso também é bíblico e é importante que venhamos fazer isso. Eu lembro que eu já trabalhei com todas as faixas etárias da igreja. A única faixa etária que eu não liderei foi departamento de homens, porque as nossas igrejas Assembleia de Deus, elas têm um pouco essa restrição. Só liderança de homem é homem, liderança de mulher é mulher. De jovens que já não é tanto. Mas eu lembro que teve uma vez que eu estava trabalhando como professora de escola dominical de crianças. Tem uma irmã que dava aula lá, ela saiu, o pastor me fez o convite. Isso tem bastante tempo. E aí eu lembro que Deus assim me usou de uma forma tão linda. Eu fiz um trabalho de discipulado com aquelas crianças da escola dominical, que eu assim delegava a tarefa, Tinha aquelas meninas pré-adolescentes, aquelas meninas assim de 11 anos, 12 anos, 10, que trabalhava, que eu ministrava, eu era professora dessas crianças. Então as crianças se apegaram tanto a mim, elas acharam meu trabalho tão lindo, que teve uma vez que foi o meu aniversário e eu cheguei lá na escola bíblica. Eu não lembro se meu aniversário caiu no domingo, acho que não, caiu um dia de semana. Mas eu cheguei no domingo para ministrar a aula e eles prepararam uma festa surpresa. Obviamente que essa festa, o bolo, as coisas que tinham lá não foram as crianças, mas foram os pais das crianças. Então, quando você faz um trabalho, quando exerce um trabalho de excelência, quando você dá o seu melhor, você aprende a honrar as pessoas, isso volta para nós. E aquilo me marcou tanto que até hoje eu não esqueço. E assim, o engraçado, quando a gente fala de honra,
você vai honrar a pessoa como? Com aquilo que ela mais gosta. E eu amo bolo de chocolate. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Elas fizeram... O bolo de aniversário que fizeram pra mim foi um bolo de brigadeiro, todo cheio de granuladozinho de brigadeiro. E foi uma das mães de uma das meninas que fez o bolo. As outras mães se reuniram lá, sabe? E tinha lá tudo, gente. Tudo que vocês imaginam. Sanduíchezinho, pastelzinho, docinho. Prepararam para mim uma festa lá na salinha da escola bíblica. Eu nunca vou esquecer. Isso eu falei, meu Deus, como que é lindo isso que o Senhor está fazendo comigo. O que eu entendi? Que aquelas mães me honraram. Aquelas crianças gostaram tanto do meu trabalho que elas não se conformaram simplesmente de deixar passar esse momento. E quantos de vocês já viram experiências na televisão, na internet, vídeos de alunos honrando, né? Quantos vídeos motivacionais a gente vê de professoras em sala de aula, né? Os alunos chegam ali fazer alguma coisa para poder prestigiar a professora. Então, quando nós honramos alguém, sabemos dar devida benevolência, isso volta para nós. Se você está exercendo um trabalho, você é professora secular, dá aula numa escola, faz com excelência seu trabalho. O seu trabalho você exerce com excelência porque você entende que aquelas crianças estão ali sob a sua gestão. Mas você faz com excelência, isso volta para você. E aí, quando você também é honrado com aquilo que você mais gosta, aquelas crianças da escola dominical, elas não tinham obrigação de fazer festa para mim. Elas não precisavam, porque eu estava ali exercendo na igreja uma missão que era obrigação minha mesmo, de estar ali dando aula para elas. Mas elas fizeram com tanto amor aquilo que aquilo marcou para mim. Eu lembro também que teve uma outra vez, eu nunca vou esquecer uma vez também que eu fiz um culto de ações de graça na minha casa, mas não foi aqueles cultos assim com toda a igreja. Foi um culto no lar que eu fiz, eu ainda era solteira. E esse culto, eu chamei as irmãs, mas acabou que convidei praticamente quase toda a igreja. Porque quando você faz uma programação com mulheres, muitas dessas mulheres, quando vai naquela reunião, leva os filhos, leva marido. E foi um culto assim aberto. Mas não veio também tanta gente assim, porque eu fiz à tarde. Mas até hoje eu não esqueço. A minha mãe, ela faz bolo pra fora, né? Ela é boleira. Minha mãe faz um bolo muito gostoso. É o bolo mais gostoso da minha mãe. Talvez você vai discordar de mim, né? Mas assim, é minha mãe faz bolo maravilhoso. E aí, nesse dia do meu aniversário, a esposa do pastor, ela trouxe um bolo de chocolate pra mim. Nesse bolo de chocolate tinha pedaços de bombons, estava recheado com brigadeiro, porque eu amo bolo de chocolate. Então, se você quer me agradar com alguma coisa, você me dá um bolo de chocolate. Você me dá coisas que eu gosto. Então, honrar alguém é isso. É você se preocupar com aquilo que é mais importante para a pessoa e fazer qualquer coisa para realizar, para alegrar o coração da pessoa. Isso é prestigiar, é honrar uma pessoa. E aí ela chegou no dia do meu aniversário, ela falou assim, olha, foi um bolo pequeno. Ela falou assim, ó, esse bolo é para você comer sozinho ou com a sua família, não é para você partir não. Obviamente porque ela já sabia que ia ter o bolo que a minha mãe ia fazer. E aquilo também me marcou. Porque quando você recebe de alguém algo que é uma honra, que a pessoa está fazendo aquilo para te agradar, para honrar você, e é algo que te marca, porque é algo que a pessoa está fazendo que você gosta, você não vai esquecer nunca. Então é isso que eu quero falar para você. A gente ainda vai fazer outros vídeos sobre esse tema, porque esse tema, honrar alguém, é um tema tão forte, ele é um tema tão amplo, porque ele vai muito além só de eu dar aqui alguns exemplos de experiências que eu passei. A gente tem muitos casos, muitos relatos de pessoas que não honram, né, que fazem ao contrário. Uma coisa também que me marca muito também, assim como eu compartilhei com vocês algumas experiências que me marcaram, e essas pessoas eternamente ganharam meu coração fazendo isso, mas teve algumas experiências não tão boas que eu passei também, das pessoas me convidarem para tocar teclado nas igrejas deles, porque não tinha tocador, e eu ia para ensaiar, levar meu instrumento, e muitas das vezes nem o lanche, nem a cantina, né? Você acabar o culto, você vê que tem cantina, e eu não ser recepcionada nem com lanche. Aí talvez, como eu já fiz vídeo sobre esse tema, e as pessoas colocaram no comentário assim, coisa feia, colocaram mesmo, coisa feia, minha irmã, faz a obra de Deus por amor e deixa pra você comer quando estiver em casa. Colocaram assim no comentário, eu nem respondi,
Porque eu acho que tem comentários que ele não acrescenta nada. Eu acho até que se você responder, você vai dar muita atenção àquele comentário. E aí eu ignorei o comentário, mas também não excluí o comentário. Então, essas coisas que aconteceram, N situações que aconteceram comigo, pessoas me convidarem para pregar, ministrar em congresso, e eu ir para o congresso e ministrar lá, Deus abençoar, e no final também não ter lanche, não ter nada, só o aperto de mão. Aí eu vou dizer para você, tudo que nós fazemos para Deus. Mas se você está exercendo um ministério para ajudar alguém, você está exercendo uma função, cumprindo ali algo que a pessoa te convidou, e ela não paga o seu transporte, a pessoa não franqueia pelo menos um lanche para você, eu não digo oferta, porque se eu for ministrar na igreja de alguém, se eu for tocar para ajudar, eu não vou cobrar nada, porque aquilo ali eu estou fazendo por amor. Mas um lanche, uma alimentação, o combustível, né, ou ir lá buscar você em casa, né, eu acho que isso aí é o básico do básico que a gente tem que fazer. Então, algumas igrejas que já aconteceram de eu ir lá, me doar, eu ir para ensaiar, e no dia eu ter que ir levar meu instrumento e depois acabar, eu ficar vendo todo mundo lá. E teve uma situação que aconteceu comigo, eu fiquei decepcionada, não tem como dizer que não. A gente, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Nós somos pessoas espirituais, somos adoradores. Mas não é porque nós estamos a serviço da obra do Senhor que a gente vai ficar fazendo isso para atender o ministério do outro. Ah, porque é para Deus, eu faço outra coisa para Deus. Se for para eu me deslocar da minha casa para ele, levar meu instrumento, ir no meu carro ou ir de ônibus, para eu tocar numa igreja para acabar o culto, a pessoa não me franquear nem o lanche, eu vou atender um outro ministério. Ou eu vou estar fazendo uma outra coisa para Deus naquele momento, né? Talvez até trabalhando em prol do meu próprio ministério, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou aqui algumas horas gravando vídeo, é trabalhoso, né? Mas eu faço com amor, com carinho. Isso aí é o ministério ao qual Deus me confiou. Que quando eu me organizo para gravar vídeo, tem toda uma força-tarefa de eu ficar aqui minutos e minutos para posicionar a câmera. Vocês estão ouvindo um ruídozinho de ventilador. Eu preparei esse fundo musical que vocês estão ouvindo, foi eu mesma que produzi essa harmonia ali no teclado, gravei no próprio teclado e tá ali, ó. Eu mesmo produzi, mas isso aí levou um tempo para eu fazer isso. Então, quando eu estou gravando vídeo, eu estou exercendo o ministério que Deus me confiou. Eu estou usando a sabedoria, a inspiração, o preço que eu pago de orar, de buscar, de pedir a Deus que possa ministrar no meu coração um tema para eu estar aqui, eu não estar aqui falando abobrinha para vocês, né? Porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma quantidade de pessoas que acompanham nosso trabalho. Então, aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer com excelência. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa sem ter orado, sem eu ter visto todas as possibilidades para eu estar abordando esse tema. Então, isso aqui que eu estou fazendo é um ministério sério, tão sério quanto eu ir numa igreja, ficar no culto de 2h30, 2 horas, às vezes a gente fica até 3 horas, porque a gente já chega antes de começar e praticamente sai depois. Então, esse momento que eu fico no culto, eu fico ali uma média de 3 horas, mas é cansativo também, porque eu fico várias horas tocando, dando suporte para o culto inteiro. Porque quem toca instrumento sabe como que é. O instrumentista, ele só para de tocar quando acaba o culto, irmãos. Porque você começa o culto, a abertura do culto tocando. Tem certos cultos que o pregador ainda quer o fundo musical, você fica ali, ó, tocando. Quando a gente sai do culto, a gente sai com o braço doendo, sai com coluna doendo, porque a gente fica horas sentada. E muitas das vezes você vai atender um pedido de uma igreja que está precisando de uma pessoa para tocar naquele congresso ou naquele culto mesmo, e você acaba o culto, você não é franqueada nem com lanche, com alimentação. Então isso não é honrar. Então quando a gente fala aqui de honrar alguém, é muito mais além do que só dar um presente. É a gente promover com aquela pessoa atitudes que vai demonstrar para aquela pessoa que nós estamos querendo agradar ela, que nós estamos querendo prestigiar ela. E isso é bíblico. Porque a Bíblia fala sobre isso. Qualquer um que honra um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E é interessante quando a gente está falando sobre esse tema, porque isso é a Bíblia que fala. Não é a irmã Maricélia que está falando. Honrar um profeta na qualidade de profeta é você dar primeiro para ele. É o que a palavra do Senhor tem algumas experiências
que nós vamos ver lá no profeta Elias, naquela viúva de Sarepta, que ela falou para o profeta Elias: olha, o que eu tenho aqui é só para eu e meu filho comer tão pouquinho que a gente está esperando só, eu estou esperando só fazer esse bolo aqui para a gente morrer. O profeta falou o quê? Não, vai lá e faz primeiro para mim. Mas o que aconteceu depois? Então, por isso que a palavra do Senhor, ela é bem incisiva. Irmãos, princípio da palavra de Deus, não negociamos. Quando a palavra do Senhor fala que temos que fazer algo, temos que fazer. Aquilo não é algo que a gente vai negociar ou eu não vou fazer. Então, por isso que o vídeo de hoje, eu estou aqui para falar para você que honrar alguém é dar o melhor, é se doar para promover para aquela pessoa aquilo que ela gosta de fazer. Quando eu não faço isso, não é honra. E nós temos muitas experiências, eu tenho muitas experiências que aconteceu comigo nesse vídeo. Eu só falei um pouquinho de algumas coisas que aconteceu. Mas eu quero que você, que está visualizando o nosso trabalho, que está aqui nos acompanhando, possa receber essa palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu acredito que nada na vida do crente é coincidência. Nada acontece à toa. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, né? Então, quando você está honrando alguém, você está lançando o pão sobre as águas, porque você está semeando na vida de uma pessoa e dando o seu melhor para ela. E aquilo vai voltar, porque se você está honrando alguém na qualidade de profeta, você vai receber recompensa de profeta. Se você está honrando alguém na qualidade de uma liderança de departamento, você vai receber a recompensa de líder. Se você está honrando alguém na qualidade de autoridade sobre a sua vida, você também vai receber de Deus a autoridade espiritual. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você gostou do nosso vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou, te despertou, compartilha com alguém. Quem sabe você também, através desse compartilhamento, você também vai ser um divisor de águas na vida de alguém e vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Porque você foi despertado, ela também vai ser. E fazendo assim, você vai estar também exercendo um trabalho missionário, um trabalho terapêutico. Porque honrar alguém é a gente também tratar essa pessoa, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigada a você que ficou comigo até agora. Coloca aí no comentário o que você achou do nosso vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.